Olá, meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa, então vou compartilhar a tela do meu computador para mostrar um pouco o nosso portal de notícias. Ele tem a página principal, ele lida com turismo, com geral. Geral abrange muita coisa essa editoria. Literatura, música, artes plásticas, artes cênicas e contato. Se você digita no Google, vou digitar aqui, ó, cultura, pronto, cultura alternativa, você encontra hoje, no dia 27 de agosto de 2020, às 21 horas e 2 minutos, 267 mil resultados, 267 milhões. E nós somos número 1. Tá? Se você digitar TV Cultura Alternativa, TV Cultura, pronto, Alternativa, nesse momento, 21 horas e 2 minutos, 143 milhões de resultados. Nós somos número 1. E aqui é um cronômetro onde eu combinei com as pessoas que vou marcar por resposta 2 minutos. E aí eu não iniciei minha marcação, então eu já levei 1 minuto. Já gastei 1 minuto aqui, falta 1 minuto para mim. Não é? Então, encerrando, eu sou Anand Rao, eu tenho... deixa eu só tirar isso aqui. Ó. Eu tenho vários livros publicados, vários CDs lançados. Estou há 42 anos militando na arte e cultura. Fui funcionário público federal, assessorei na área de imprensa vários senadores da República, sou jornalista há muito tempo, né? Enfim, minha formação, mas sou músico também, estudioso de música e tudo. E, enfim, estou aí. Me aposentei em setembro do ano passado e a gente tem esse portal há 12 anos. 12 anos que a gente está articulando cultura alternativa. Tá? Então, encerro o meu tempo e vou passar a palavra para uma pessoa que eu acho que vai me emocionar muito, que é um bibliotecário, sabe? Eu acho que é uma pessoa que tem muito a dizer para você que está assistindo essa entrevista. Ele lida com livros, livros. Você que está assistindo essa entrevista. Nós temos aqui um promotor, olha que delícia. E nós temos aqui um advogado. Vai ser muito interessante. E um jornalista. Diz que o pessoal da área do direito e da área do jornalismo, eles sabem de tudo. Você entende? Diz que o jornalista sabe tudo, entende tudo, o pessoal da área do direito resolve tudo. Então vai ser muito interessante esse bate-papo. Aí nós temos para contrabalançar o Baltazar. Baltazar, fala para mim quem é você, Baltazar. Então, boa noite, Anand. Raul, gostei do seu nome, depois eu vi a entrevista que você fez com a Samira, mas o outro lá, eu esqueci o nome, de Luz também, mas mora em Belo Horizonte, e ele explicando o seu nome, que era de um faraó egípcio, bem interessante. Meu nome é Baltazar José Filho, eu tenho 46 anos, sou natural de Formiga, Minas Gerais, que é uma cidade lá do centro-oeste de Minas, perto de Divinópolis e tudo. E atualmente eu estou morando em Teófilo Otoni, no leste de Minas. Eu sou bibliotecário, minha formação profissional é biblioteconomia. Eu fiz biblioteconomia na cidade de Formiga, lá na universidade que tem na cidade, a Unifor MG. E agora, desde 2018 e 2019, desde 2019, eu estou como servidor público, bibliotecário, né, concursado na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que ela tem a sede em Diamantina, Minas Gerais, e aqui em Teófilo Otoni tem uma unidade e também uma unidade em Unai e em Janaúba. Então, eu estou aqui, já vai fazer 1 ano. Fez 1 ano agora em julho que eu estou trabalhando aqui como bibliotecário servidor público federal. Perfeito, Baltazar. Olha só. Então, a gente já utilizando um pouco do meu ofício de jornalista, né? Que jornalista é um grande sacano, né? Então, já, Baltazar, olha aí. Senhor Paulo Guedes. Nós temos aqui o Baltazar, um servidor público. Ó. Então, ele é o servidor que está lesando o país. Eu e ele. Eu sou aposentado, fui servidor público, e ele está lesando o país, não é, Paulo Guedes? Então, vamos ver agora como é. E eu também sou bundão, porque eu sou jornalista, então eu sou um bundão, super bundão. E a gente passa a palavra para um homem que deve estar trabalhando muito, porque hoje
tudo cai na área do direito. Tudo. Né? A confusão no Facebook. Cai, vamos contratar um advogado. Não sei o quê, vamos contratar um advogado. Vai separar, vamos contratar um advogado. Hoje eu passei o dia ouvindo uma britadeira, porque está tendo construção. Vamos contratar um advogado. Você entende? Então, Gustavo Carvalho, fala para mim quem é você. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Ana Hall. Quero agradecer o convite. Para mim é um prazer poder estar aqui nessa noite, especialmente dividindo tela, né, com o Baltazar e com o Rodrigo Storino. Então, quem sou eu? Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou amigo dos dois que estão dividindo tela aí hoje, então isso já diz muito a meu respeito, né? Eu sou natural aqui de Luz, né? Eu sou um ex-entregador de remédio. Eu trabalhei com meu pai desde os 12 anos entregando medicamento na rua. Eu sou um ex-telefonista, eu sou um ex-bancário e hoje eu sou um professor e sou advogado. Aliás, eu sou professor desde 2002, que eu já leciono em universidades, né, em faculdades. E faço isso com muito orgulho, com muito carinho. Estou hoje como coordenador do curso de Direito aqui da FASF. Enfim, é a minha paixão, é um sacerdócio, a docência. E advogado, a advocacia também, né? Você bem falou, Ana Raul, eu costumo brincar, né, que o que Deus uniu, o advogado separa, né? Então, pode deixar comigo, né? Todo casamento eu vou, pode ser de amigo, pode ser o que for, que a hora que o padre fala lá assim, que Deus uniu, o homem não separa. Eu faço, ou eu não sou homem, ou ele não conhece o advogado, né? Porque a gente separa, a gente está aí para isso, né? Sensacional. Olha, vou dar uma informação para você super importante sobre o Gustavo Carvalho. Antes de começar a gravação, e isso é muito importante, isso que eu vou falar até para o jovem advogado que está se formando agora. Antes de começar a gravação, ele pediu, não, peraí, deixa eu cumprimentar o Baltazar. E o Baltazar fala assim, doutor professor. Aí o Gustavo fala assim, peraí, doutor não, sou teu amigo, Baltazar. Olha que interessante, você tem notícias e mais notícias de pessoas que militam na área do direito e que querem ser chamadas de doutores. Então, o Gustavo Carvalho, ele coloca na primeira resposta que ele é amigo dos dois. Primeiro lugar. Parece uma pessoa que nós vamos tirar muita coisa importante dessa pessoa. Tá? Muita coisa, fica atento, tá? Agora, a visão que o jornalista tem, o jornalista é aquele que entende de tudo e de nada. Não sabe nada. Por quê? Porque ele precisa da fonte. A visão que o jornalista tem de um promotor é o quê? Pá, você é condenado e tal, e o diabo, e aí o advogado defende a confusão. É a visão que a gente tem. Não é a visão que você tem? Você que está aí na TV Cultura Alternativa, então vamos ver quem ele é. Ele disse que é professor, tá, e promotor nas horas vagas. Então, Rodrigo, eu acho que é Storino, tá certo? Né? Certíssimo. Tá, certíssimo. Então, Rodrigo Storino, fala quem é você. Boa noite, Ana Hall, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Boa noite ao Baltazar. Baltazar, eu tive o prazer de ser recebido na FASF, né, na Faculdade do Alto de São Francisco, que sou coordenado pelo professor Gustavo de Carvalho, mas quando lá comecei, Baltazar ainda se encontrava na FASF e eu me recordo dele ter me recebido muito bem na biblioteca, em algumas poucas oportunidades, né? Mas é um prazer estar aqui com você, até para que a gente possa conhecer um pouco mais da sua história e da sua profissão, né? Para mim, hoje, por coincidência, eu fui fazer o depósito da minha dissertação de mestrado e fui até a biblioteca lá me certificar, pegar lá o certificado para colocar na dissertação. Então, é um link, né? E um assunto também a ser debatido é o assunto aí, a questão dos livros colocado aí pelo Anand na primeira fala. Eu, sinceramente, confesso que ainda não me acostumei à leitura dos livros digitais. Sinto ainda muita falta. Tem alguns livros aqui em cima. Eu sou um leitor voraz de livros físicos ainda. E, obviamente, a tecnologia e a pandemia agora nos mostra a necessidade de adaptação
a uma série de mecanismos virtuais, né? Inclusive nosso bate-papo hoje, mas é um assunto bacana a ser debatido. E boa noite especial também ao meu amigo Gustavo Carvalho, né? Meu coordenador, professor de Direito, advogado de destaque na comarca de Luz, né? Mas meu companheiro de bike, em primeiro lugar, e meu amigo pessoal também, né? Então, quem sou eu? Eu sou um carioca que virei mineiro, vim para Minas Gerais em 2007, tem dois troféus aqui em cima, ó. Era goleiro de futsal profissional, depois vim para Minas Gerais como delegado de polícia, me tornei promotor e há mais de 4 anos me instalei na grande, né, cidade de Luz, em que pese ela ter pouco mais de 17 mil habitantes, na grande cidade de Luz, porque é uma cidade muito acolhedora, muito bacana, e me tornei, então, um mineiro luzense há 4 anos, e a interação social, em especial, devido à oportunidade dada pelo professor Gustavo de entrar também, não só como promotor, mas como professor, ajuda, Anan, todo dia a tirar essa impressão de que o promotor é o que está sempre com o dedo em riste, o promotor é o que está sempre perseguindo e buscando punições à torto e à direito com todo mundo, né? O promotor ele tem um papel de interação, de gerenciamento entre a sociedade civil e o Estado, né? Então, esse gerenciamento passa por muito diálogo, por muita compreensão 30 segundos. Dos dois pontos de vista, e a gente tentar fazer essa intermediação da melhor forma possível, claro, sempre atendendo às normas, né, à lei, mas também atendendo aos anseios sociais. E uma coisa que eu me orgulho hoje é de poder compreender um pouco mais quais são os anseios da sociedade luzense. Você viu que o bate-papo vai ser muito, muito bom. E a primeira homenagem que a gente vai fazer é o nosso professor, nosso promotor, nosso ciclista, né? Deve ser ciclista, nosso goleiro de futsal. Porra, caraca! Você está entendendo? Rodrigo Storino. E ele lança a seguinte ideia: livro impresso, em PDF e EPUB, ou seja, não impresso, né? Então eu vou dizer a minha opinião. Eu não faço mais livros impressos por um motivo simples e objetivo. Há um custo muito alto no livro impresso, e os livros que eu faço são livros na área da arte e cultura, poesia, contos, crônicas, romance ainda estou escrevendo, contos, já fiz crônicas, poesia, e realmente eu acho que é muito caro para você imprimir um livro, se você não tiver uma editora. Você lança às vezes para as editoras, e para você conquistar um espaço para ser publicado não é fácil. Então, eu acho que é muito caro. E aqui em casa, na redação, eu faço no PowerPoint meus livros de poemas, passo para PDF e distribuo e são vendem muito no exterior, no Canadá, na Índia, talvez por causa do meu nome, apesar de serem escrito em português, e o custo é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, sabe? E às vezes também distribuo livros gratuitos. Por quê? Porque eu acho que, aí vou lançar a primeira questão, todo mundo vai discordar, principalmente o Rodrigo, mas eu acho que hoje a leitura é assim muito fluida. Eu me lembro que eu mando mensagens no WhatsApp para minha esposa de 5 linhas, aí ela não lê. E eu só boto o negócio importante na última palavra. O que eu quero dizer, essa tua mensagem aqui, aí eu falei, leia a mensagem acima. Tá certo? 5 linhas. Tá? Então, eu acho hoje que é isso. E eu gostei dessa proposta do Rodrigo, porque nós temos aqui o Baltazar, que obviamente vai defender o livro impresso. Ou que eu queria que você me explicasse, Baltazar, também sobre o livro, falta 15 segundos para mim, para eu encerrar, sobre o livro EPUB, PDF, se ele é catalogado, se não é, me ensine um pouco, porque no ano passado, em homenagem ao Paulo Guedes, eu me aposentei e a minha aposentadoria chama Paulo Guedes, porque eu tive até um tumor maligno. Eu tive um tumor maligno, porque quase não aposentei, mas em setembro aposentei. Então, eu fui buscar meus livros de 1980 para poder pagar o INSS, mas aí não precisou, consegui me aposentar, e nenhum
senhor Baltazar, eu não fazia livros porque eu era um poeta alternativo com fichas catalográficas. Olha só, Baltazar. Você entende? Então você tem que baixar o pau em mim agora, Baltazar. Você entende? E falar da importância da ficha catalográfica, do livro impresso e como é catalogado esses livros feitos em PDF e EPUB. E os outros vão falar se existem leitores. Enfim, cada um vai falar o que quiser. Livro impresso EPUB homenageando Rodrigo Storino sobre a questão. Primeiro, Baltazar. Fala, Baltazar. Né, então, é muito interessante, e aí hoje a gente tem a gente vai trabalhar com a questão da biblioteca híbrida, não é? Que é a biblioteca tanto do livro físico como a biblioteca digital, que são os e-books. Assistindo um documentário esses dias sobre a história da humanidade, que passa no canal History 2, eles falavam de quanto a humanidade evoluiu após a imprensa, né, a imprensa de Gutenberg, que foi a questão da evolução do livro impresso, do tanto que o livro foi difundido depois da prensa de Gutenberg. Hoje, a gente está vivendo um momento em que o livro provavelmente vai ser taxado com uma taxa de imposto bem mais alta e que, infelizmente, isso vai impossibilitar o acesso de muitas pessoas ao livro físico, que já é, no Brasil, uma dificuldade de levar as pessoas à leitura, né? Como você mesmo disse, que os textos hoje são muito rápidos, textos muito pequenos, não leva as pessoas a refletir. E quem não lê, infelizmente, não tem como saber das coisas. Então, se você não lê, você não sabe conversar, você não sabe ouvir, você não sabe falar. E a questão do livro impresso é um livro que é muito caro, ainda no Brasil é uma dificuldade muito grande por causa da dificuldade de se publicar grandes quantidades. É caro ainda publicar um livro hoje. E aí você tem a questão, igual você falou, tem a questão do ISBN, que para você publicar um livro, você tem que ter o ISBN, e aí você precisa fazer o depósito legal na Biblioteca Nacional, que é onde que a gente guarda todo o conhecimento gerado no país. Então, e precisa hoje também da ficha catalográfica para você mostrar que o seu livro é um livro original, que você é o autor daquele livro, então tem que ter uma catalogação que vai entrar principalmente na Biblioteca Nacional. Quanto à questão dos e-books, hoje tem a lei do direito autoral, que também protege, né, quem é que publica os livros apenas online, que não tem o livro impresso. Então, a lei do direito autoral, depois os nossos advogados também podem falar, mas a lei do direito autoral protege, então, o autor que hoje publica virtualmente. Então, tem todo um aparato jurídico que protege o autor para que a sua obra não seja disponibilizada sem que ele tenha retorno também financeiro da sua obra no conteúdo digital. Então, a gente hoje tem várias bases digitais. Aí na FASF mesmo, onde eu trabalhei, a gente tem a minha biblioteca, que é uma base que hospeda os livros digitais. Aqui onde eu trabalho, na Universidade Federal, a gente também tem a minha biblioteca e a gente está trabalhando para adquirir a base da Pearson, que é uma biblioteca virtual também, porque com esse momento que a gente está vivendo, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com esse modelo, tanto físico como virtual, para que os alunos que estão fazendo a aula virtual continuem tendo acesso à informação e informação de qualidade. E informação de qualidade requer também uma lei, e a lei é essa do direito autoral, que protege a obra de cada autor, né, na internet. Tá aí uma aula do Baltazar. Arrasou, Baltazar! Agora aprendi tudo. E eu queria saber agora do seguinte, né? Ele foi homenageado na primeira resposta pelo Baltazar e pelo Rodrigo, né? Ou seja, parece que esse cara é importante pra caramba. Gustavo Carvalho, fala para mim aí sobre livro impresso, se vale a pena ainda, você advogado, enfim, se você consulta mais agora a biblioteca virtual, como é isso? Olha só,
o que a gente percebe hoje, né? Eu, o Rodrigo, o Baltazar, acho que um pouco mais jovem, né? Mas eu e o Rodrigo, nós somos da mesma geração, né? Eu não vou aqui entregar a idade dele, eu não vou, mas o Rodrigo é um pouquinho mais velho do que eu. Eu acho que eu sou mais velho que todo mundo. E ele já falou, meu companheiro de bicicleta, e pelo fato de ser mais velho, eu até o admiro muito, porque ele sempre me deixa para trás, ele tem força para pedalar, aquele negócio. Eu falo, pô, mas esse cara tá mais velho e tá forte ainda, né? Mas enfim, pelo seu histórico de atleta, né, que ele já falou aí, então ajuda bastante, né? Mas, enfim, eu acho que essa geração, especialmente a minha, dele, a gente acostumou, de fato, muito com o livro físico, né? Eu percebo aqui na minha casa hoje, por exemplo, com os meus filhos, né, que o meio digital, para eles, é muito mais apropriado, eles estão muito mais acostumados com o meio digital. Então, eu percebo que essa é uma geração que vai sofrer menos, obviamente, porque é a questão do hábito, né? Para eles, o digital é mais palatável, assim. Eles têm mais costume, então, com aquilo o tempo todo. Eu, particularmente, como o Rodrigo disse, ainda sinto também falta do livro físico, né? Eu me recordo, eu não quero cometer uma injustiça, eu me lembro de uma publicação na Folha de São Paulo, que era uma republicação que havia saído, né, no New York Times, de um jornalista americano que dizia que o livro físico é como comer um prato delicioso em um belo restaurante com uma vista fantástica. E um e-book é comer a mesma refeição em uma embalagem para viagem, no seu colo, em um porão. Eu não lembro exatamente quem é o autor, mas o comparativo eu acho legal, eu acho que é isso mesmo. O livro físico é como se você estivesse num restaurante com uma vista bonita, e desfrutando não só da leitura, mas daquele momento, né? O e-book você fica meio assim, tá sempre pelo um canto, com aquilo ali que não te atrai muito, né? E às vezes você está com um aplicativo, com um telefone celular, um smartphone, e começa a desvirtuar para responder um WhatsApp, para responder uma ligação, enfim. Eu acho que, por algumas circunstâncias, eu continuo preferindo também o livro físico. Eu acho que Perfeito. ele não vai... claro, você já falou, Ana Raul, e eu acho que você tem razão, o custo é outro, né? A abrangência, o alcance do e-book é inesgotável, né? Isso a gente não consegue definir, né? A obra vai chegar em locais, enfim, né? Que a gente não vai conseguir aqui 30 segundos. né? A gente não vai conseguir, enfim, a gente não vai conseguir nem determinar, né? Mas o livro físico ele vai sempre sofrer essa restrição de mobilidade e tudo, mas pelo seu romantismo, pela sua história, eu também prefiro o livro físico. Eu acho que e ele continuará tendo lugar nas bibliotecas. Eu não quero que sejam nos museus, né? Eu prefiro nas bibliotecas. Né? Tá aí, pessoal. Olha, você que está imprimindo livros, você que continua a imprimir seus trabalhos, você tem aqui 2 defensores do livro físico, acho que 3, e eu sou um cara que se acabar a bateria do seu celular, você não lê meu livro. Acabou a bateria, você não lê meu livro nem a pau. Ô, Rodrigo, fala para nós, Rodrigo, sobre essa questão e vou logo levantando o próximo tema é o seguinte, tecnologia, se vai substituir o bibliotecário? Eu já vi agora, desculpe, só rapidinho, Rodrigo, eu já vi também, como é que é o nome? Advogado tem um escritório de advocacia que tem robozinhos que fazem Inteligência artificial. Então eu queria falar sobre tecnologia nas suas áreas. Então, Rodrigo, fala para nós sobre livro físico, PDF, EPUB e tal. Não, assim, para deixar claro, eu não sou contra, né? Acho que ambos podem conviver. Eu falei, ratifico o que você disse, a questão do custo, né? Hoje começa a me preocupar com publicação, a gente sabe do custo. Eu falei mais como leitor, como usuário, eu ainda prefiro, ainda tenho o hábito de, onde é que está isso? Está na página tal, abrir o livro, mas penso que ambos terão público, ambos conviverão,
por algum tempo, né? Mas trazendo aqui para a nossa profissão, a gente inaugurou há pouco tempo o processo eletrônico, né? E é bastante diferente de você mexer no processo físico, né? Tem suas vantagens, tem desvantagens, né? Estamos todos nos adaptando na área jurídica, mas o hábito ainda é pelo físico. Bom, essa questão e seria exatamente a minha pergunta, você antecipou para o Baltazar, se efetivamente nós teremos a substituição do bibliotecário pelo um TI, né? Afinal, hoje nós temos aí a tendência das bibliotecas virtuais, é uma realidade, não é nem que é o futuro, já é o presente, e eu não sei como funcionaria isso na área do bibliotecário. Na área jurídica, eu posso te garantir com 101% de certeza que a inteligência artificial nunca vai substituir a capacidade de raciocínio, de dialética do ser humano, que é o que faz a diferença entre um bom profissional do direito e um profissional que necessita ainda de evolução de raciocínio jurídico. O profissional do direito ele necessita de leitura, ele necessita de amadurecimento jurídico, ele necessita aquele estalo que faz toda a diferença que a máquina não é capaz de ter, né? A gente não tem hoje, o direito hoje, e essa discussão muito profunda, mas o direito hoje não é um direito de adequação típica, ou seja, não é um direito onde um fato se adequa a uma regra. O que é uma regra? Uma regra é algo que já foi decidido pelo legislador, por quem criou aquela regra. É proibido estacionar aqui, pronto. Então, para quem analisa o direito, você já não tem saída. Se a pessoa estacionar naquele local, é proibido. Você não tem que analisar nada, não tem que interpretar. Mas hoje o ordenamento jurídico ele parte de princípios, né? Princípios. Moralidade. O que é moralidade, Anand Rao? Depende, né? Então, diante disso, você consegue construir diversas linhas de raciocínio que sempre o ser humano vai fazer a diferença. Então, diante disso, penso que na área jurídica a inteligência artificial irá facilitar uma série de mecanismos, processos, interlocuções, audiências à distância, como hoje é possível uma sustentação no STF aqui de luz, né? Mas a questão do trabalho em si continua sendo fundamentalmente a partir do raciocínio do ser humano. E um último assunto aqui na minha intervenção, para devolver a palavra aos colegas, é que nós sentimos hoje como professor a dificuldade na leitura. Esse ponto que você falou, ninguém quer ler, né? Ninguém quer ler. Né? Só que na área do direito, não querer ler é você não se tornar um bom profissional. Eu falo para meus alunos, vocês vão a um dentista que nunca mexeu na boca de ninguém? Vocês vão a um médico que nunca fez um exame clínico? Ninguém vai a um profissional do direito que não lê ou que só lê o quê? Nunca se leu tanto, né? E nunca se escreveu tanto, mas nunca se leu tanta bobagem, né? E nunca se escreveu tão mal que essas tecnologias, essas linguagens de WhatsApp, elas não podem ser levadas para dentro de cenários como um processo, cenário jurídico. Então, fica aí a minha linha de raciocínio para o bibliotecário, se ele vai acabar ou não. Na área jurídica, eu garanto que os profissionais não vão acabar, mas que há uma necessidade dessa geração, né? Essa geração, todos, né? Da tecnologia não se tornar uma bengala para uma não leitura, em especial para quem trabalha na área jurídica e, obviamente, na sua área do jornalismo, enfim. A parte do canal aqui, cultura exige empenho e leitura. Perfeito. Agora, tecnologia na sua área. Por exemplo, na área de jornalismo, hoje você, se quiser divulgar um release na Folha de São Paulo, você não vai nunca. Você manda para o e-mail, ele avalia seu release e aí ele retorna. Tá? Aqui no Cultura Alternativa, você manda sugestão de pauta via e-mail. Existem redatores eletrônicos, mas são caríssimos, vendidos nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome, porque a gente não tem condição de contratar. Mas existem pautas, por exemplo, Dia da Criança. Aí você pode contratar um redator eletrônico que você vai fazer uma matéria medíocre, mas vai fazer uma matéria para constar. Eu gosto de fazer matérias diferenciadas. A Agnes Adussumili, que é a nossa editora, e ela trabalhava aqui comigo, eu resolvi casar com ela, porque aí fica mais barato, quando a gente viaja, a gente fica no mesmo quarto, essas coisas. Então, a Agnes Adussumili, nossa editora, jornalista e tal, ela pega os releases e muitas vezes ela publica o release como está. Eu
não concordo, mas aí é uma questão de linha editorial, você entende? Então aqui, por exemplo, tudo é dentro da tecnologia. Sempre nós transmitimos, sempre, antes dessa questão de lives e tal, a gente há 10 anos comprou um canal nos Estados Unidos, na Ustream TV, e a gente fazia transmissões ao vivo. Era chocante, só que pagava $100 por mês. Hoje é só fazer live. Então, na área do jornalismo, a tecnologia hoje é tudo. Agora, substitui o redator? Acho que não. Mas existe muitos que usam cópia e colagem de releases e bababá. Eu acho assim que não é por aí. Mas assim, a Agnes Adusumilli pega os releases e publica. Entendeu? No Cultura Alternativa. Então, se você tem um release para mandar aí, envia aí que a Agnes vai receber e vai ver seu release. Eu sou contra. Eu acho que toda matéria deveria ter um diferencial, alguma coisa especial, como é o que eu estou buscando aqui nessa entrevista com esses mestres. Eu estou buscando alguma coisa diferente. Você está entendendo? Eu não quero publicar sobre o Rodrigo, sobre o Gustavo e sobre o Baltazar, o que já foi dito. Sabe? Eu quero alguma coisa, eu vou tentar ver se o Baltazar falou alguma coisa de ciclismo, quem sabe? Você está entendendo? Alguma coisa diferente eu vou buscar, tá? Então, Baltazar não, desculpe, o Rodrigo, né? Rodrigo, eu queria começar com você pelo seguinte, 2 advogados, um advogado até meu advogado, tá? E ele teve uma queda grande no escritório dele, ele limpou o escritório porque ele usa em parte, você entende? Eu acho que usa a inteligência artificial, eu acho, para uma série de coisas, pelo menos para fazer a base, você entende, de uma petição. Tá? Então, eu queria te perguntar isso, se a tecnologia realmente você defendeu, né, como muito legal, mas existe hoje realmente a utilização da inteligência artificial em escritórios de advocacia, na área do direito. Fala para mim aí um pouco sobre tecnologia na sua área, eu acho importante. Bom, eu não sei se você falou Rodrigo, quis dizer o Gustavo. É Rodrigo. Não. Eu mesmo? Então, o Ministério Público, esse assunto vem à baila. O Ministério Público ele antecipou algumas fontes de TI, né, de inteligência artificial, devido à pandemia. E a gente começa realmente a discutir uma reestruturação institucional a partir dessas questões tecnológicas, né? Então, você vê, uma instituição como o Ministério Público, né, o de Minas Gerais, que eu posso falar pelos Minas Gerais, hoje tem uma discussão grande interna de uma redivisão na carreira, né? Isso, obviamente, existem diversos, tem gente que entende que, devido a essa tecnologia, deveria se concentrar mais em cidades maiores, porque você consegue concentrar e especializar promotores. Então, vamos supor, um promotor é o promotor de júri, então ele se concentra pegando o Centro-Oeste Mineiro em Divinópolis, e aí ele ficaria responsável, então teríamos 10 promotores de júri em Divinópolis, e aí eles fariam júris em todos os municípios daquela região. O outro promotor, enfim, tem essa ideia, né? Tem áreas que há necessidade de um maior contato com as pessoas, com o direito de família, por exemplo, você tem que ter aquele contato. Outras áreas nem tanto, né? Outras áreas você consegue realmente, à distância, desempenhar um papel melhor. Eu sou Então, assim, fato é que a tecnologia vai mudar, já mudou e já vai mudar ainda mais a questão jurídica. Fato é que isso possivelmente romperá barreiras, fronteiras territoriais, como a informação já vem rompendo. Isso possibilitará um menor número de profissionais trabalhando em uma determinada área, né, territorial, que eu digo. Mas, quando eu disse que não vai afastar o ser humano, no ato decisório, como você bem colocou como na redação aí. Então, o Ministério Público hoje vem pensando isso. Eu advogo, entre aspas, a tese justamente ao contrário. Eu acho que o Ministério Público ele tem que tem que se interiorizar cada vez mais, onde acredito eu que a figura do membro, do promotor, da promotora faz maior diferença, torna-se um trabalho ainda pessoalizado, faz a diferença você compreender as necessidades do local e poder atender aquilo ali. À distância, penso eu que, por mais tecnológica que seja essa distância,
ela não, uma pessoa que mora em Divinópolis não sabe do dia a dia em Luz, né? Então, ele pode fazer o atendimento jurídico, ele pode fazer o júri, ele pode fazer toda essa parte jurídica, mas a percepção do que aquele município precisa, como é a vida ali, quem atua e de que forma. Então, esse contato pessoal, ele, a mim, parece que continuará fundamental na atuação jurídica, em especial na atuação da minha instituição, que é o Ministério Público. Baltazar, é o seguinte, Baltazar, a Biblioteca do Senado Federal, ela, há cerca de 3 anos para cá, ela tem investido violentamente na questão da tecnologia. Documentos e tudo disponível a nível tecnológico. E uma vez eu perguntei para Helena Celeste, que foi diretora da Biblioteca do Senado Federal, se ainda existia espaço para a carreira do bibliotecário, se daqui a pouco a gente não teria um robô, ou então um computador, a gente chega, vai no computador, vê, depois pega, passa lá o código de barras e levou o livro e acabou. Então eu queria que você falasse sobre tecnologia na sua área, que é a área da biblioteconomia, se você acha que vai substituir o bibliotecário, se o bibliotecário vai acabar. Então, me fala um pouco sobre essa questão, porque eu sei que a Biblioteca do Senado tem investido pesado em cima da tecnologia, tudo, você entende? Enfim, fala para mim. Bom, então, a profissão do bibliotecário, você, né, que é jornalista, pesquisador, então nós como bibliotecários existimos desde a Grécia Antiga, né? Então, o nosso papel enquanto profissional da informação, porque a gente também é conhecido como profissional da informação, tanto o bibliotecário como o arquivista, e aí não tem como você prescindir desse profissional, porque esse profissional é que vai organizar a informação. Porque se você olha no meio da internet, no meio virtual, as informações são muito bagunçadas. Tem informação espalhada para tudo quanto é lado. Aí você não sabe distinguir o que é informação, o que é mentira, o que é verdade. Então, o profissional da informação é essa pessoa que vai filtrar a informação para que você tenha uma qualidade naquilo que você está lendo. Né? Porque, veja bem, o usuário hoje, o aluno, o estudante, ele vai fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, hoje existem várias ferramentas, e são ferramentas virtuais, para você verificar se o trabalho daquele aluno é um trabalho original ou se ele fez uma cola, ou se ele copiou. Isso aí, todas as instituições de ensino têm acesso a essas informações. E quem vai trabalhar com esse tipo de ferramenta é o bibliotecário, é ele que vai fazer esse apanhado para verificar, olha, essa informação desse aluno aqui não é uma informação original, ele simplesmente copiou e colou e não citou o autor. Isso aí é um plágio. Quem vai verificar essa questão de plágio é o bibliotecário. E aí tem a área jurídica, né, que é os nossos 2 advogados aí. Existe o bibliotecário da área jurídica, que vai organizar a informação para quê? Para que o promotor, para que o advogado, para que o juiz encontre aquela informação a tempo e a hora, na hora que ele precisa, sem ele precisar de pesquisar os livros, aquela tanto de lei. Existe o bibliotecário da área jurídica. Tem alguns bibliotecários que se especializam na área jurídica para poder atender à legislação e às leis. Então, não tem como prescindir desse profissional, porque é um profissional que vai organizar a informação. Nosso papel, enquanto bibliotecário, é o papel de organizador da informação. De deixar a informação limpa, de deixar a informação clara, para que aquele que precise, não precise ficar pechinchando a informação sem saber se aquela informação é verídica e se tem valor enquanto informação para que ele possa fazer o seu trabalho, disponibilizar o seu trabalho para outras gerações. E a gente tem aquela coisa, a biblioteca, o livro físico vai acabar. Essa história do livro físico vai acabar já tem anos.
dizendo que depois da televisão as pessoas iam parar de ler. Depois da internet, as pessoas iam parar de ler, o livro físico ia acabar. E quando Gutenberg inventou a prensa, imprimiu a Bíblia de Mongúcia, desde essa época está falando que o livro vai acabar. O livro físico não vai acabar. O profissional da informação não vai passar, ele vai se reinventar. É necessário que o bibliotecário, enquanto profissional da informação, ele se reinvente para que ele possa usar as novas ferramentas que vão estar disponíveis, principalmente as ferramentas virtuais, ferramentas da internet, usar a seu favor. Porque quando ele está ali no meio da informação toda misturada, toda bagunçada, ele vai organizar aquela informação e vai dar uma informação de qualidade no meio tecnológico. Beleza, então, Walter. ele vai ter que se reinventar. Quem não se reinventar em meio a essa questão toda, vai ficar para trás, logicamente, mas eu, principalmente, que trabalho aqui no Vale do Mucuri, na biblioteca da Universidade Federal, é uma região muito pobre. E tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à informação virtual. Certo. E a biblioteca física é um lugar, um porto seguro, porque ali está a ideia do autor, a vida do autor, a pesquisa que o autor fez, e é uma fonte segura de informação, o livro físico. A informação tecnológica é segura na medida em que ela estiver sendo organizada por um profissional da informação. Se não tiver, vai ser isso que a gente está vendo hoje em dia, as fake news. Um monte de mentira que olha, deixa virei a gente teu sem saber fã. por onde ir. Virei teu fã. Eu falei 30 segundos, você falou 5 minutos. E o Rodrigo, eu acho que vai ter mais direito a tempo e tudo. Virei seu fã, tá? Mas virei seu fã mesmo pela resposta super inteligente, muito bacana, tá? Agora, Gustavão, conta pra mim, Gustavão. Você tá entendendo? Eu vou contratar, eu acho que um escritório, você entende, de advocacia que utilize a inteligência artificial, que eu vou pagar menos. Eu vou pagar menos. Eu não preciso mais de advogado. E aí, Gustavo, é isso mesmo? Bom, assim, deixa eu só aproveitar o que o Rodrigo tinha falado, então, para dizer assim, a pandemia, Ana Raul, ela veio acelerar alguns processos que a gente sabia que ia acontecer. E eu acho que o Rodrigo falou bem de um deles, é a possibilidade de você fazer defesa em tribunais que até então você não conseguiria, né? Fazer sustentação oral no STF, fazer sustentação oral no STJ por causa de um cliente seu aqui no interior. Isso ficava muito caro para o cliente, né? E agora, com a tecnologia, eu mesmo já fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de Minas por aqui, né? Na semana, há 15 dias, né? Eu fiz uma sustentação oral por modo remoto. Hoje, eu fiz uma audiência em Matheus Leme. Às 13 horas, eu estava fazendo uma audiência em Matheus Leme, né? Começou às 13 pontualmente, acabou 13h40, 13h41 eu já estava fazendo outra coisa no meu escritório, a audiência já tinha terminado, né? Do contrário, eu teria que ter ido para Matheus Leme hoje, sei lá, 5 da manhã, para chegar lá para fazer a audiência às 13 horas, e estaria chegando aqui em Luz hoje, agora, né? De volta. Então, isso eu tenho absoluta certeza que é um caminho sem volta. A gente não vai retroagir nesse aspecto, né? Agora, quanto à inteligência artificial, eu também vou concordar com o Rodrigo, assim, a questão da interpretação jurídica, da hermenêutica, do entendimento do direito, a inteligência artificial não vai conseguir substituir, né? A gente vai conseguir ter melhores condições de trabalho nos escritórios de advocacia, e a inteligência artificial contribuirá para isso a um escritório, né, uma ferramenta nos Estados Unidos chamada ROS, que é uma ferramenta de consulta, como se fosse um Google jurídico lá para os americanos, assim, que é paga, etc., e que ela te oferece, no seu caso, ela te oferece a sua probabilidade de êxito no seu processo, né? Ela consegue pegar as decisões que envolvem casos semelhantes e te dizer qual é a probabilidade que você tem de ganhar aquele processo. Aqui no Brasil, hoje, já acontece. Já há ferramentas, já há legal techs e startups que conseguem te oferecer qual é por exemplo, aquele juiz que tem um processo, você tem um processo, qual é a tendência daquele juiz em casos
de indenização por dano moral que envolve uma negativação de nome. Quanto que aquele juiz dá de dano moral, por exemplo? Então, ele já te oferece quantas sentenças ele deu, com daquela natureza, enfim. Ainda numa fase muito incipiente, porque nem tudo está informatizado ainda via PJE, mas nos tribunais onde isso já foi feito, e Norte e Nordeste foi onde começou a virtualização de processos, principalmente no Norte, que é onde o CNJ queria começar para ver onde estariam os problemas, e eu acho que de forma bem interessante eles começaram nos estados onde havia a menor densidade demográfica, para os problemas ir aparecendo gradativamente, né? Então, nesses locais, você pega o Acre, tá virtualizado, salvo engano, desde 2015. Tudo, 100% virtualizado, né? E aí eles conseguem fazer isso de forma bastante precisa. Olha, quantas decisões aquele juiz ali dá em casos semelhantes aos seus, né? Agora, a construção peticional, a construção do pedido, isso eu acho difícil que a inteligência artificial venha substituir, né? Ela vai contribuir, mas substituir eu acho pouco provável. Vocês vão ter que aguentar o advogado ainda por muito tempo. Eu acho que esse não tem jeito, a gente vai continuar tendo, né? O advogado ele vai continuar sendo uma pedra no sapato de todo mundo. Perfeito. Olha, agora eu vou representar você, que a questão vai ser o seguinte: entrar na justiça para quê? Para quê? Não dá resultado, não sai nunca, demora muito e tal. Vou dar meus 2 minutos, ocupar meu tempo aqui. Eu achava isso que eu acabei de dizer. Aí eu entrei na justiça por uma questão, galguei as diversas etapas, foi Tribunal Federal, TRF, STJ, e poderíamos ir ao STF se fosse uma questão constitucional e tal, e até é. Mas no STF tinha uma jurisprudência, tá, que eu estudei, porque, né, jornalismo, fiquei estudando, que não era favorável a mim. Mas eu ganhei. E você consegue mudar uma jurisprudência ou iniciar um processo de mudança quando você, desculpe os termos jurídicos, eu não sei, mas quando você entra com uma petição, com um advogado, e aí é que você consegue, às vezes, mudar uma ideia. Então, eu resolvi mudar a minha ideia sobre essa questão do direito. Eu ainda não recebi, porque agora existe outro processo que chama-se não sei o que de execução. Meu amigo, tá o verdadeiro inferno, aí veio a pandemia. Eu tô doido para receber aquele dinheiro, mas agora é outro negócio. Mas olha, eu acho que você que pensa assim, que não adianta entrar na justiça, sabe? Nós criamos uma associação chamada Participais, para melhorar a participação dos pais separados com os filhos, e nós mudamos muita coisa. Nós criamos há 19 anos essa associação. Agora ela está mais esquecida, mas a gente teve reportagem na Veja, muita coisa. A gente conseguiu mudar muita coisa, sabe? Porque sempre ficava com a mãe, o filho, na separação. Mudou muito. Então eu penso que vale a pena entrar na justiça hoje eu penso isso. Não pensava, você entende? Achava que não ia dar em nada. Então, eu passo, obviamente, talvez, eu não sei se eles... e eu me lembro na Participais que eu perguntei para os advogados, né, que participavam, vocês entram na justiça? Na justiça, na vara de família e tal? A maioria não entrava. Porque, às vezes, o julgamento de um processo judicial de uma família é feito por uma juíza ou um juiz que passou num concurso, que é um menino que não entende cochongas de negócio de família, mas entende da área das leis. Mas existe mais do que leis nesses processos de família, essas coisas, sabe? Eu me lembro de uma juíza em Brasília que ela usava uma mini saia, assim, todo mundo ficava louco. Você está entendendo? Mas era uma menina, julgando coisas terríveis na área de família. Então, eu passo a palavra e vou começar com o Baltazar e deixar por último o Rodrigo, tá? Porque eu acho que é uma questão interessante. Muita gente pensa, entrar na justiça para quê? Não vai adiantar, eu vou morrer e não vou receber e não vai acontecer nada. Não é assim.
Eu acho que não é assim, experiência própria, tá? Acho que não é assim, tá? Baltazar, fala para mim sobre essa questão. Você acha que adianta alguma coisa entrar na justiça? Vale a pena aqui no Brasil? Então, né, como você diz, a gente não é estudioso da área, mas a gente percebe algumas situações onde que a justiça, a lei, a legislação, ela ajuda as pessoas. Prova disso é que já houve muita evolução no direito de família, como você mesmo disse, né, na questão da pensão alimentícia, do direito dos filhos de receber essa pensão. E aí independe se é o pai ou se é a mãe dele ou o pai dele que vai pagar, mas a criança tem esse direito. Então já houve essa evolução. Nas questões que a gente vê o direito de família atuando igual quando houve aquele julgamento do STF na relação do direito dos casais homossexuais de ter direito, por exemplo, à pensão. Se um dos companheiros, né, sendo mulher ou homem, morrer, a pessoa tem o direito de ficar com aquilo que eles construíram junto. E antes não tinha. Por exemplo, a família inteira não aceitava aquele relacionamento. Aí, quando o companheiro ou a companheira daquela pessoa morria, a família toda dele, que nunca aceitou o relacionamento, que nunca achava aquilo bacana, corria para poder tomar os bens da outra pessoa. E a outra pessoa acabava ficando sem nada. Então, já houve essa evolução. Né? Então, foi uma luta de muitos anos, de pessoas que estavam batalhando, não igual, ninguém tem direito de casar na igreja, vocês não é família, vocês não é homem, mulher, casando, não importa. Ninguém estava buscando, né, reconhecimento religioso para casar na igreja, estava buscando o direito legal de ter direito sobre as coisas que construíram junto. Então, foi uma evolução. Então, valeu a pena eles batalharem por isso, para que pudesse conseguir essa questão. E a gente vê essa questão, esses dias agora, teve essa discussão, né, a respeito da menina de 10 anos, que teve a questão né, da questão do tio que abusou dela e tal. E entrou na lei lá, as pessoas falam, até mesmo a medicina, dizendo que não tinha respaldo da lei para poder fazer o aborto da criança, porque a criança não entrava na idade que a lei dizia que podia fazer. Só que aí, como o professor Gustavo e o professor Rodrigo dizia, que aí entra a questão humana. Porque a lei não pode estar acima do homem, né? 30 o segundos, homem é mais importante do que a lei. E aí eu volto naquela questão religiosa, que Jesus falava. Não, hoje não pode caminhar, não pode fazer nada, porque hoje é sábado, é dia do Senhor. Aí eu falava, mas o homem é mais importante do que o sábado. Então, é isso. Eu acredito que a lei ela tem que ser interpretada, tem que ser, né, vista e usada da maneira correta, porém, a questão humana tem que vir antes, não é? Para que a vida seja protegida primeiro, antes de qualquer lei. Eu entendo assim. Beleza, Baltazar? Olha aí, você que acredita, você entende que há um jeito de mudar a lei, vale a pena entrar na justiça. Saiba de uma coisa também. Tem o juiz da vara tal, que dá favorável. Tem o juiz da outra vara, que não dá favorável. Tu caiu na vara errada, dançou. Você entende? Puta, tem que aguentar até isso, meu amigo. Gustavo, a palavra é tua, Gustavo. Vale a pena entrar na justiça? A única coisa que o direito não podia depender era da sorte, né? Então, assim, é difícil mesmo. Isso acontece porque você pega o próprio Tribunal de Justiça com câmaras, com posicionamentos distintos. Então, você tem processos análogos aqui que tramitaram seus clientes aqui com 2 clientes diferentes, com o mesmo objeto, a mesma discussão. E aí vai para o Tribunal de Justiça, uma câmara fala que o seu cliente está certo, um outro cliente fala que ele está errado. Você ganha em uma e perde na outra, e eles são vizinhos. Você tem que explicar isso para quem perdeu. Né? Fala assim, peraí, meu processo é igual ao do fulano, e eu perdi, e ele ganhou. Né? É difícil explicar isso, de fato, mas é possível explicar isso. Primeira coisa, eu dizia lá atrás que as pessoas falam assim, eu tenho direito disso? Eu dizia para elas, direito você tem, eu não sei se você vai ter paciência para esperar.
né? Porque direito eu sei que você tem aqui, a princípio você tem um direito, mas a paciência é que eu não sei, você está disposto. Né? Porque o processo, e aí processo, né, é caminho, do latim ele é caminho, e o caminho é um caminho que tem que ser trilhado, tem que ser, né, preenchido, não tem jeito. Agora, assim, a know-how eu falo com os advogados que trabalham comigo e falo com os meus alunos em especial. Jamais diga ao seu cliente, ou jamais diga a quem está te consultando, que não tem o que fazer. Pessoal, não, você não tem o que fazer. Porque não desafiar a jurisprudência, não desafiar a interpretação hermenêutica da própria lei, é se estagnar. Se nós não tivéssemos desafiado, se alguém não tivesse desafiado isso no passado, a gente estava com pena de morte até hoje. Nós provavelmente estaríamos aqui, até hoje, discriminando as mulheres. Até hoje, discriminando os homossexuais. Estamos ainda, não que isso tenha se resolvido, mas graças aos desafios que foram lançados no passado, hoje a gente tem essa bandeira por parte de todos nós, dizendo, isso aqui está errado, a gente precisa mudar. Quantos negros foram discriminados no passado e hoje, graças à luta desses negros, né, em desafiar a jurisprudência da época, desafiar os tribunais, lutar pela sua liberdade, conseguem hoje estar aí fazendo aquilo que é de direito deles, ocupando um lugar na sociedade que é o lugar deles, né? Então, eu acho que o direito é isso, é uma ciência que não pode se estagnar, né? E eu falo isso com os meus alunos, por favor, jamais digam, seu caso é perdido. Tem caso perdido não, moço, né? Tem caso perdido não, vai lá, busque alternativas, busque saídas, né? 30 segundos, tá, já? E consulte tudo que você puder. Eu falo, a última coisa que eu consulto, Ana Raul, eu consulto os meus amigos, eu tenho dúvida jurídica, eu consulto os advogados, meus amigos, consulto o Rodrigo, consulto o livro, consulto jurisprudência, consulto o Google, consulto tudo que você imaginar. O último lugar de consulta meu, geralmente, é a minha mãe. Eu falo assim, mãe, eu estou com um caso lá, que eu queria que só me ajudasse aqui. Minha mãe é uma professora de história, foi minha professora de história de 5ª série ao 3º ano. E mãe tem uma percepção, ela fala assim, meu filho, eu acho que se você... Então, ela sempre, não com uma percepção jurídica, uma percepção humana muito legal, ela fala assim, olha, pensa nisso, né? Então, eu falo assim, meu último refúgio é minha mãe, e geralmente é a minha melhor saída, né? Então, assim, não acredite que está resolvido, porque não está. A luta faz parte da evolução humana e, por consequência, da evolução do direito. Perfeito. Agora, com você, dá uma voltada no vídeo. Nosso goleiro, não sei quantas premiações de goleiro, mas ele vai para o ataque. Ele é promotor, tá? Mas ele explicou que promotor não é só isso, tá? E vamos ver o que ele fala. Vale a pena entrar na justiça? Vamos aí. Fala aí, Storino. Ana Raul, eu vou começar a resposta com uma pergunta para você, porque eu estou vendo você muito bem-humorado, sorridente aqui no nosso bate-papo. Eu um monte de coisa, mas uma coisa eu não vou ter a sensação, né, nunca vou ser. Então, é aposentado. Então, já que você falou da sua aposentadoria, eu queria saber se realmente essa felicidade toda é pós-aposentado. Como é que é ser aposentado, sabe? Porque, assim... E aí, a segunda coisa, eu senti que você estava se dirigindo a mim quando eu falava assim, temos meninos lá, juízes, promotores. Né? Então, eu como menino ainda, né? Junto com o professor Gustavo... Não, eu não vou discordar. Há controvérsias. Eu vou passar por outras reformas, eu não vou aposentar nunca, né? Vou chegar lá. Então, eu queria que você contasse como é que é a sensação de ser aposentado. Então, brincadeiras à parte, né? Até vou continuar a brincadeira, já que é para a gente brincar. O professor Gustavo, você vê que ele é tão ciclista, gosta tanto de bike, que ele falou que sairia às 5h30 da manhã para a audiência em Matheus Leme às 13 horas. Ou seja, ele ia de bicicleta. Ele ia de bicicleta para a audiência, né? Então, assim, o cara ele gosta demais. E uma última analogia ainda, a questão da inteligência artificial, fazendo um exemplo para ficar claro que a gente está querendo colocar, o Gustavo falou e me deu o link. A inteligência artificial serve o seguinte,
Você vai fazer um júri. O juiz fala, você aceita esse jurado? Você olha, nunca viu a pessoa na vida, você olha e fala, tem cara que condena, hein? Aceito. Aí vem o outro falando, isso aí tem cara que absolve. Recuso. Com a inteligência artificial, você conseguiria fazer um mapeamento para ver se aquele conselho de sentença, aqueles jurados, teria uma tendência maior ou menor, né? Você teria um mapeamento. Quem seriam aquelas pessoas, quais são os seus hábitos, suas crenças. Então, você faria uma leitura melhor de uma probabilidade. Mas o que faria a diferença de verdade é ali na hora do júri, a retórica. Então, o ser humano, o profissional do direito, não será substituído por uma máquina de maneira nenhuma. Voltando à sua pergunta, vale a pena ir para a justiça? Eu não posso, como profissional do direito, falar que não, porque eu estaria mentindo. Vale a pena. O que eu quero colocar é que vale a pena como última opção. Então, assim, o brasileiro como um todo tem uma cultura da processualização. Eu briguei com meu vizinho, ele me xingou, eu vou processar ele. Não. A banalização de qualquer coisa, inclusive de um processo, é o resultado de um poder judiciário hoje abarrotado de demandas que não necessitariam de ali estar se houvesse um diálogo, se houvesse uma preparação prévia para isso. Então, o Ministério Público aí partiu na frente, né? O Ministério Público, na década de 90, ele se tornou aí uma instituição resolutiva, ou seja, o Ministério Público tenta, a todo custo, uma interlocução direta com a sociedade, com o eventual infrator, e aí eu digo não na área criminal, mas na área ambiental. O professor Gustavo, que a gente trabalha junto, assim, ele como advogado, eu como Ministério Público, quantos acordos a gente não faz, e isso é melhor para o meio ambiente, isso é melhor para o cliente dele, e isso é muito mais rápido, mais efetivo. Então, o que eu queria dizer é, a opção de judicialização ela é a última. Nós precisamos mediar, nós precisamos conciliar, nós precisamos construir filtros que deixem que só chegue ao judiciário os processos que realmente não tenham uma solução entre as partes. Esse é o caminho que hoje a legislação mostra, né? A gente tem um Código de Processo Civil já nessa vertente. Hoje a OAB, né, os advogados realmente vão nessa linha e isso mostra a importância do trabalho dos advogados também nessa resolutividade. O Ministério Público há muito tempo vai, e penso eu, então, que, como última instância, o brasileiro pode acreditar que o judiciário ainda lhe dará uma resposta. E eu falei isso com a comarca que eu trabalho. O dia que o judiciário não puder me dar uma resposta, né, eu estava conversando com ela sobre um caso pessoal, é o dia que a gente vai deixar de ter um Estado de Direito no Brasil e vamos estar beirando a anarquia. Eu espero que esse dia não chegue nunca, mas a minha visão mais ou menos é essa. Mas espetacular, espetacular, uma resposta talvez da mais sublimes e que... Poxa, agora uma questão até de novo, o Storino levanta uma questão super importante. Eu não sei como falar do tema, mas o tema seria aposentadoria e direito. Direito. Quando eu me aposentei no ano passado, setembro, dia 13 de setembro, dia 18 saiu publicado no Diário Oficial. Eu pensava assim, ao longo do ano, eu pensava assim, mas aos 43 minutos do segundo tempo as regras vão mudar? Eu não conseguia entender essa questão. Você está entendendo? E eu achava injusto comigo. Como eu acho e me posiciono da seguinte forma, como ser humano que não entende de leis, vamos dizer, eu sou um jornalista, tá? Então eu escreveria um artigo dizendo que deveria existir algumas normas para se ocorrer uma mudança tão profunda numa questão que mexe com tanta gente. Aí foram feitas as normas. A primeira vez que foi lançada a questão, eu iria ficar mais 7 anos. Aí depois não, quando a Câmara analisou a questão, passou para 2. E aí eu vi a importância de um Congresso Nacional com diversos segmentos sendo representados lá dentro. E aí, por exemplo, falando da aposentadoria, sem falar da questão do direito, eu estou defendendo que tenha uma regra de transição sempre em mudanças profundas na sociedade. Bom, a aposentadoria é o seguinte, eu sempre toquei violão e sempre fiz muitos poemas e fui artista, 42 anos atuando nessa área. Muitas e muitas apresentações eu não pude fazer porque eu assessorava um senador da República.
e eu não poderia fazer, ele me pedia e falava, olha, Nandi, você é meu assessor de imprensa, pô. Se você se apresentar no shopping center tal, vai ser medíocre, não dá para mim, eu vou ter que te dispensar. Aí eu não pude me apresentar várias vezes. Então, no dia 18 de setembro, eu fiz uma festa aqui em casa e disse, eu queria avisar para o Brasil que eu sou editor do Cultura Alternativa mesmo. Há 12 anos, finalmente eu posso falar que eu sou músico, pô, e que eu sou poeta, com orgulho, e artista de teatro. Então eu passei a ser meu chefe, integralmente, a ponto de, e vou encerrar minha fala, e achei, o Storino, ele tem um viés jornalístico, sensacional, sabe? Eu encerro minha fala dizendo o seguinte, comecei a tomar um porre, depois que me aposentei, às segundas-feiras, para provar para mim que eu sou aposentado, porra. Aí, uma música, quando eu componho uma música, eu levo 6 horas, 10 horas, o tempo que eu quiser. Você entende? A outra coisa muito importante, no jornalismo, a gente está fazendo um trabalho incrível de dar voz ao interior do Brasil. Incrível, cara, fora de série. E eu estou me dedicando a isso integralmente, sabe? E por fim, que é uma coisa super importante, poemas. Você ser seu chefe, cara. Para terminar, eu durmo todos os dias 3 horas da manhã, porque você escrever poesia, teatro, romance, crônica, é uma delícia à noite. E acordo meio-dia. Meio-dia. É um show, rapaz. É um show se aposentar quando você tem uma atividade. E eu tenho uma atividade extensa, tá? Eu falei 3 minutos, peço perdão, tá? Mas aí eu queria passar a palavra sobre a questão do direito. Quando você tem uma coisa que vigora, você faz parte de um segmento, a coisa vigora há 30 anos, você com 31 anos vai ter uma mudança radical que você vai ter que ficar mais 10 anos. Eu queria entender isso. Aí eu levanto a questão e começo com o Rodrigo, porque, Rodrigo, realmente eu acho absolutamente injusto que a pessoa que ia se aposentar em dezembro do ano passado, e aí saiu no Senado, eu acho que foi em novembro que foi feito a mudança, e o Senado aprovou e tal, aí ela vai ficar mais não sei quantos anos. E eu queria saber se não existe uma forma. Eu recebi informações de vários advogados que não há como mudar. Quando é uma decisão dessa, que muda a Constituição, não sei o que, essas coisas todas, aí acaba. Aí não tem jeito, não tem jeito. Tá? Então eu queria que o Rodrigo falasse sobre essa questão, já que ele falou da questão da aposentadoria, mas é importante colocar para você que mudar a regra no último minuto para pessoas que estão ali, naquela regra, eu não entendo. Rodrigo, a palavra é tua. Pois então eu fico feliz aí com a sua embriaguez de segunda-feira. Né? Eu espero que você aproveite por você e por mim. Quando você ficar bebendo segunda-feira, você lembre de mim, né? E aproveite. Eu fico fico feliz por você. Quanto à questão jurídica, sempre que a gente vai trocar o pneu, né, com o carro andando, sempre o prejuízo vai haver prejuízo. Mas juridicamente isso tem que ser estudado a partir de 2 conceitos, de direito adquirido e de ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? É aquele direito que você vem ali construindo o seu direito, né? Você vem ali contribuindo com a sua, mensalmente, ali, essa contribuição previdenciária até o dia que você se aposenta. Quando você aposenta, dali para frente, o seu direito já está consumado, já tem um ato jurídico perfeito e não pode ser modificado. Beleza. Você está contribuindo, você já poderia aposentar, mas você prefere continuar trabalhando, continuar contribuindo. Mas você já poderia aposentar, você já preencheu todos os requisitos, mas não aposentou. Nesse direito também ninguém mexe, porque esse direito já foi adquirido por você. Onde é que está o gargalo e é o problema dos advogados? As pessoas falaram para você e eu concordo. Enquanto você está adquirindo esse direito, então você precisava, no nosso exemplo, de 31 anos, você tem 30 anos. Você não tem nenhum ato jurídico perfeito, nenhum direito adquirido, pelo que a lei permite, né? Uma alteração permite que mesmo com o carro andando, perto da linha de chegada,
você seja obrigado a trocar o seu pneu, trocar o seu motor, e pode ser que o seu motor, e aí você tem que andar mais, enfim, é complicado. Então, por isso, tradicionalmente, as reformas da Previdência, e não aconteceu só essa, né? Elas vêm paulatinamente acontecendo, e acredito que continuarão, elas criam essas normas de transição, que é justamente para olhar para situações intermediárias que já estão em um determinado ponto do caminho, para que essa mudança não seja tão prejudicial, né? Por quê? Porque quem está lá no início do caminho é aquela coisa, o que é combinado não sai caro, a pessoa entra ali sabendo. Então, é por isso que se criam as regras de transição, mas são regras, como você bem disse aí, ao Congresso Nacional, são regras criadas a partir de discussões legislativas, a partir de política, não há ali uma garantia de imutabilidade do direito. Basicamente, bela... político previdenciário aí, que eu acho que é o que você queria de resposta. Bacana. Gustavo, eu conversava, e deixo o Baltazar para o final, só para que ele alinhave a resposta dele. Gustavo, realmente eu fiquei desolado e tive um tumor maligno. Você entende? Por essa questão que eu acho que há um vínculo grande do tumor maligno com o estresse. Tá? Então eu queria saber de você, Gustavo, e todas as respostas que eu escutei foram como o Rodrigo colocou. Colocou super bem, eu corri atrás, cara. Agora é isso, né, Gustavo? A pessoa que em dezembro, ela tinha o direito ali em dezembro, mas o negócio foi eu não sei a palavra certa jurídica, perdão, mas o Senado homologou, sei lá como é que é o nome, sabe, em novembro. O Congresso promulgou a reforma. Promulgou, tá. Aí o cara, se ele tem 3 dias depois, ele tinha... Aí acabou, né? Aí acabou. Acho que assim, o Rodrigo explicou bem a situação, né, do direito adquirido e da construção desse direito. Eu vou usar uma frase aqui, Ana Raul, do Pedro Malan, que eu tenho absoluta certeza que você conhece, né? O Brasil é o país do futuro incerto, do futuro duvidoso e do passado incerto, né? Então, o Brasil é o único país do mundo que o passado é incerto. Então, mesmo você aposentando agora, não custa ou não calha amanhã chegar uma carta para você falando assim, nós te aposentamos, mas estava errado, volta a trabalhar. Então, não quero voltar seu tumor, não, mas esse país é muito maluco nesse sentido, né? Então, a gente precisa... Eu discuti isso muito com os meus alunos também, eu me lembro que eu falava com eles, assim, quando o tema não era reforma da Previdência, era uma aula de outra coisa, que um aluno levantava a mão e falou, professor, eu quero falar de reforma da Previdência. Eu falava aqui, não que eu não queira falar disso, mas qual é a sua dúvida? Porque quando eu for aposentar, eu falei assim, não, então, aqui, não vamos discutir. Não vamos discutir. Sabe por quê? Porque você está com 18 anos, você está com 19 anos. Quando você for aposentar, eu não sei nem se vai ter Previdência do jeito que ela é hoje, eu não sei nem se existirá o INSS. Então, assim, nós vamos passar por mais, pelo menos, assim, eu, o Rodrigo, Baltazar, vamos passar por pelo menos mais umas 3 reformas, pelo menos, né? Mais umas 3 reformas dessa Previdência que está aí. Claro, a gente precisa entender o sistema hoje, ok, precisamos entender o sistema hoje, mas não é, mais do que nunca, nós precisamos entender que não é o meu sistema. Eu não preciso fazer cálculo nas regras atuais para saber que dia que eu vou me aposentar, porque isso é completamente duvidoso. Como, voltando ao Pedro Malan, né? É um país você não precisa fazer planejamento com base no que está aí, né? Para saber como será a minha aposentadoria, porque eu estou perdendo tempo, não vai ser desse jeito, né? Então, é um país, repito, né, do futuro duvidoso e do passado incerto. É difícil dizer isso, mas é a nossa realidade. Então, eu sei a agonia que você viveu, porque, enfim, além das fake news que tinha, com toda a história da reforma da Previdência, que agora vai ser assim, agora... Então, existiam fake news, existiam pressões. Lamentavelmente, a gente deixa que parte do nosso poder judiciário se influencie pela política, né? Eu acho que a política ela é muito importante, a justiça, a política é muito importante que ela se atenha às questões judiciais, mas a justiça não pode se ater às questões políticas.
né? A justiça é justiça. E, lamentavelmente, ela cede a algumas pressões políticas também, né? Eu tenho casos aqui, eu tenho um caso horroroso de fundo rural, que é uma coisa absurda, que a gente... é uma contribuição social dos produtores rurais, que em 2011 o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional com decisão de efeito erga omnes, ou seja, o produtor rural não precisava pagar fundo rural. E aí todos eles deixaram de pagar, né, suspenderam os pagamentos, ingressaram com mandado de segurança, enfim. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal disse, não, aquela decisão minha de 2011 está errada, porque faltava dinheiro lá nos cofres da Previdência. E aí, 5 anos o produtor rural deixou de pagar, o Supremo falou assim, e esses 5 anos que vocês não pagaram, é para pagar. Tá. Poxa, é isso. E numa decisão eminentemente política, porque faltava dinheiro lá, o Temer já havia reclamado, o Temer já havia assumido, a Dilma já tinha sido impeachmentada, e o Temer havia assumido e dizia que precisava desse dinheiro para os cofres da Previdência. Perfeito. Então, eram 200 bilhões de reais, é uma coisa, né? E que foi sendo feito jeitinho para que o produtor pudesse pagar em 200 parcelas, 300 parcelas. Você fala assim, mas tá bom, o produtor está pagando em 300 parcelas agora? Não, ele está pagando um negócio que ele não deve. Né? Então, que seja em 300 parcelas, é indevido. Né? Isso... Mas influência da política sobre a justiça, né? Que é inadmissível. E esse, antes da gente falar da obra de cada um, porque cada um vai falar de seus livros, sei lá, suas publicações, suas coisas, enfim, tá? E no final eles vão falar 3 minutos o que desejar, tá? Você pensa o quê? Que eu estou priorizando esses advogados aí, estou deixando Baltazar para trás? De jeito nenhum! De jeito nenhum. Baltazar arrasou numa resposta aí sobre biblioteca e tal. Eu falei que faltava 30 segundos, ele falou mais 3 minutos, falou tudo. Agora, Baltazar, eu preciso que você fale para mim sobre essa questão. Como é sua compreensão sobre essa questão? Porra, aos 43 minutos do segundo tempo, vão mudar a regra de um negócio? Como é que a sua cabeça reage a isso? Nós tivemos 2 respostas jurídicas e tal, embasadas, corretas, principalmente a do Storino, que foi bem jurídico e tal. Mas, Baltazar, é difícil o nosso coração aguentar esse troço, né, Baltazar? E o próximo assunto, Baltazar, perdão, deixou priorizar, mas o Gustavo lançou o próximo assunto e eu não posso deixar de falar, vou dar minha opinião sobre a questão, é política na justiça. Tá? Eu tenho o Ministério Público aqui, política da justiça. Vamos falar alguma coisa sobre esse assunto que vale a pena. Baltazar, fala para mim, Baltazar. Aos 43 vão mudar a regra da tua aposentadoria. O que você sente, Baltazar? Tá me ouvindo, Baltazar? Bem, é uma questão muito complicada, né? Porque eu trabalho desde os 7 anos de idade. Morei sempre na roça até por volta de 13, 14 anos. E é isso, assim, o trabalho que você faz, e muitas vezes falei carteira assinada, e são, assim, tempos que não tem como nem contar, né, para poder aposentar. Hoje, com 43 anos, e uma alternativa que eu descobri, e que eu acho que muita gente que faz isso também, é a questão da previdência privada. Porque assim, eu descobri a previdência privada e comecei a fazer uma previdência privada, não como o professor Gustavo disse, não dá para você fazer a previsão, porque eu estou hoje com 56. Para me aposentar, eu deveria trabalhar, então, trabalhar mais por volta de uns 20 anos, ainda até chegar a idade, para o tempo de contribuição, o tempo de idade. Então, não dá para você fazer um cálculo de acordo com essas mudanças que vem correndo no decorrer do tempo. Aí tem as questões trabalhistas, que também houve as mudanças, e a gente fica sem saber como vai agir, as empresas ficam sem saber como agir com os funcionários, com os empregados. Tem a questão do empregado, do servidor público agora, que tem essa questão aí do aumento salarial que foi vetado. A gente sabe, neste momento, realmente,
é um momento complicado, né? Não dá para aumentar o salário do servidor no geral, mas as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na frente da pandemia, no combate ao vírus, no combate, né, a pessoa da tecnologia, da ciência, os médicos, enfermeiros, essas pessoas deveriam receber, sim, esse aumento. Só o entendimento foi, não vai dar aumento a ninguém, então tirou para todo mundo. Então, a gente vive um monte de insegurança. Então, a forma que eu escolhi para eu ficar um pouco mais seguro enquanto estou trabalhando agora, né, a gente sabe que o concursado hoje também não tem muitas garantias, não tem segurança nenhuma, né? Fiz um concurso em 2017, consegui entrar em 2019, porém também a gente não tem segurança dessa questão da previdência do servidor, então a gente está também sem essa segurança. Então, a única maneira que eu escolhi foi fazer uma previdência privada. Eu fiz uma previdência privada de 20 anos. Então, na hora que chegar aqui, daqui 20 anos, se eu não tiver uma previdência do servidor, uma aposentadoria do servidor, eu pelo menos tenho uma previdência privada que eu fiz. E acredito que esse é o pensamento, principalmente da juventude que está entrando aí no mercado de trabalho. Isso se Faça o uma banco previdência não entrar em privada liquidação, né, para Baltazar? você poder fazer o seu dinheiro na hora que ficar mais velho, porque depois ninguém, nem asilo vai te aceitar. Então, vamos fazer uma previdência privada. Porque esperar da Previdência como sair, eu acredito que vai ser complicado. Valeu, Baltazar. Agora é o seguinte, política na área judicial. Vou dizer para você que tinha um período que ficava assim, 6-5, 6-5, 6-5. Isso lá no STF. Você já sabia os votos dos 6 a favor, dos 5 contra, já sabia tudo. Tinha um que era assim, não, ele representa o presidente, o outro é contra. Você está entendendo não sei o quê. Eu, sinceramente, se eu for falar sobre isso, eu acho que eu sou jornalista, pô, sabe? É uma merda, eu não aguento, cara, sabe? Aquele ali vai voltar assim, o que eu acho mais legal agora é assim, Ministério Público, Lava Jato, não, tá tudo... cara, o que eu vou falar, cara? Sabe, esse último rapaz, nós estamos gravando em 27/8/2020, o cara entrou de manhã para a cadeia, saiu de tarde, porque o cara do STF liberou de tarde, o outro juiz... Política na área judicial existe claramente para qualquer pessoa do Brasil. Você sabe perfeitamente, o canal mais difundido que existe é o do STF, você sabe o voto perfeitamente. Quando há uma mudança de voto, todos os jornais publicam. Putz, Thelma, a gente não esperava o voto desse juiz assim e votou assim. Caraca, teve alguma coisa que aconteceu. Você está entendendo? É impressionante, cara. É impressionante. Eu vou me calar. Eu prefiro falar 1 minuto só pelo seguinte. É óbvio. A política na área judicial é escancarada, sabe? Eu vou passar para o Baltazar e vou deixar para os nossos líderes. No final, eu não sei o que eles vão falar, mas, meu Deus, tudo bem que às vezes você consegue mudar um posicionamento, uma coisa. Sabe uma outra coisa que eu fui assistir uma vez? No TRF, eu fui assistir, eu estava naquele dia, era o meu processo e tal, e eu vi os meus advogados fazendo suas defesas, e os caras lá, era uma tríade, eram 3. Os caras ficavam olhando um para o outro, assim, já tinha a decisão tudo ali. Aí eu falava, o que é isso? O que está acontecendo? Aí uma advogada, ela fez uma defesa, aí um dos juízes, um das 3 falou, não, vamos ver isso, eu quero rever isso, vê se você me mostra esse documento que eu posso avaliar. Aí eu falei, porra, finalmente algum advogado foi ouvido aqui desse negócio. Você entende? Porque o resto falava e os caras tudo quase dormindo. Você está entendendo? Os caras ali, tudo com a decisão. E o relator, quando ele falava, estou com o relator. Você está entendendo? Aí parece que entra aquela questão do Storino, que o Storino falou, não judicialize tudo, senão fica um negócio de doido, excesso, não tem funcionamento. Meu Deus do céu. Então, vou passar a palavra para o Baltazar, para a gente falar primeiro, não é, Baltazar, sobre essa questão da política na justiça, se você vê que há isso, e depois os mestres aí vão falar, e homenageando Geraldo Carvalho, que falou dessa questão que é importantíssima. Depois, o próximo tema vai ser sua obra, cada um falar da sua obra,
e depois a gente encerra com 3 minutos para cada um. Baltazar, o que você acha? Tem política na justiça, Baltazar? Claramente, assim, a gente percebe, principalmente assim, quando a questão política interfere nas decisões dos... A gente está vendo isso aí agora, nessas questões aí todas, desses julgamentos que vai e volta, o juiz fala uma coisa, um dá um habeas corpus de manhã, o outro fecha o habeas corpus de tarde. Uma pessoa vai presa porque um mandou, o desembargador de um lugar fala uma coisa, o outro desembargador devolve a questão, fala que está errado. Então, assim, qual que é o entendimento jurídico? Eu não sou da área jurídica, o professor Gustavo, professor Storino, tem clareza disso, mas o entendimento jurídico devia ser um entendimento jurídico para todo mundo igual. Só que, como você tem a questão política, eu quero agradar o meu político, eu quero agradar o meu deputado, meu senador, então eu vou interpretar de outra maneira e fica assim, essa coisa do jogo de bola lá e para cá, não se resolve como deveria se resolver. Não sou entendido da lei, porém eu vejo as questões que uma decisão é diferente da outra, sendo que a lei é a mesma. Então, não sei, de repente seja uma questão de interpretação. Né? Tem Baltazar, a questão da interpretação de texto. Baltazar, nós dois... Na questão da lei, eu não sei se é assim. Muito legal, Baltazar. Nós dois estamos representando o povo. A gente lê no jornal o negócio, aí eu falo logo para minha mulher, nada, tá na primeira instância, já vai sair, já vai mudar tudo. Você está entendendo agora? Como eu ganhei no STJ, eu tenho respeito e tal. Mas política na justiça? Bom, eu vou deixar o Gustavo por último, que ele falou dessa questão, então eu queria ouvir o Storino. O Storino tá sério, viu? A gente levantou esse tema, ele ficou meio sério aí. Não, assim, eu faço... Ô, Storino, só um minuto. Me elucida, me orienta numa coisa, o jornalista é aquele que sabe de tudo e de nada. O promotor, ele é um representante do Ministério Público, é isso? Ele é do Ministério Público, certo? Correto. Então, hoje, por exemplo, você vê que o Ministério Público... não, vai concentrar tudo em Brasília, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Parece que é bem político o negócio, né? Não sei, a gente fica lendo isso. Vai lá, Storino. Bom, eu vou partir então para a explicação do sistema, que aí a gente vai chegar à resposta. A gente ouve muito no Brasil uma crítica ao concurso público. Mas é um absurdo, a pessoa entra, faz concurso e fica ali a vida inteira. Por que do concurso público para o Poder Judiciário, também para o Ministério Público? Para a gente ficar fechado nessas duas carreiras. Os mandatos eletivos, seja do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, então eu sou prefeito de uma cidade. Eu tenho um projeto que é ilegal, mas vai ferir, por exemplo, o meio ambiente. Vai ferir aqui uma questão, uma área do meio ambiente que é importante aqui no meu município, mas 90% da população é a favor daquilo. Eu estou no primeiro mandato. Vocês acham que ele vai encarar essa? De falar, meio ambiente, um abraço, fica para a próxima, porque eu tenho um mandato aqui e eu quero ser reeleito. Agora, qual é então a ideia do concurso público? É colocar um técnico na minha área, um técnico jurídico. Eu não fui selecionado pelo meu perfil psicológico, né? Se eu sou um líder, se eu não sou, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu torço para time bom, igual o Fluminense, se eu torço para time ruim, tipo Galo. Então, assim, não é isso, não me selecionaram por isso, né? Me selecionaram... Você abandonar a entrevista, fica deselegante, é isso? Eu sou fluminense também. Então, aqui. Deixa o microfone do professor Gustavo aí, então, por favor. Eu nunca vi dois torcedores do Fluminense juntos. Não. Fecha aí o professor Gustavo, o microfone dele. Então, voltando para o assunto sério, eu fui selecionado porque eu sou um bom técnico jurídico. O que a população quer de mim é que eu seja um técnico jurídico, que eu olhe e fale, 90% quer que viole o meio ambiente, mas eu, como promotor de justiça, não posso permitir isso.
e que eu possua as garantias, né? As garantias, não é privilégio, é garantia de que, ao tomar uma medida contra aquilo, eu não vou ser retirado do meu cargo, eu não vou ser mandado embora, eu não vou ser transferido, eu não vou ser processado e eu tenho que arcar com o meu patrimônio, enfim. Eu ter garantias para poder atuar em defesa dos direitos fundamentais de forma técnica. Agora, esse mesmo sistema que, em regra, é preenchido pelo concurso público, ele tem alguns gargalos de maneira proposital, que são o quê? Nomeações em cargos-chave. Como, para a gente pegar só um exemplo, o STF, né, os 11 ministros do STF e o Procurador-Geral da República, na seara do Ministério Público. Né? Então, diante disso, quem é que nomeia? Essas pessoas são concursadas? Elas são nomeadas por um viés político. E, obviamente, que essa nomeação, e veja que nós temos já tivemos no passado e no presente, grandes juristas no STF. Nós temos procuradores gerais da República que fizeram trabalhos brilhantes. Não estou aqui querendo pessoalizar, estou dizendo que o sistema permite uma escolha política, e uma escolha política tem um ditado que não tem almoço de graça, né? Não tem almoço grátis. Então, há, sim, uma influência política. E aí eu até revejo meu posicionamento anterior, que eu acho que eu prefiro, nesses casos, ficar com a máquina. Né? Porque aí o ser humano, eu sou capaz de... O que eu preciso? Qual é o resultado que eu preciso? O resultado que eu preciso é o A. Aí eu vou construir um raciocínio jurídico para que eu possa chegar no resultado A. Né? E eu vou fundamentar no resultado A com jurisprudência da Suécia, com um julgado dos Estados Unidos, com o princípio da razoabilidade. Entendeu? Então, assim, com um sistema construído dessa forma, acaba que há, sim, uma influência política, mas o que eu queria deixar claro é que a base do sistema não pode ser, não sei a palavra, influenciada por isso. A base, os juízes do Brasil, os promotores de justiça e promotores do Brasil precisam ser técnicos. A sociedade quer um técnico jurídico. Eu não sou um super-herói, né, que vou querer que a régua que eu meço o mundo se imponha no município de Luz. Né? Eu estou ali para trabalhar de acordo com as normas. E não, tenho certeza que isso é a regra, mas, obviamente, em cargos-chave, devido à modelagem do sistema, acaba que há, sim, uma influência política na área do direito. Gustavo, agora é contigo. Você lançou essa questão, a palavra é tua. Bom, antes eu quero aproveitar o que você falou da sustentação oral que você foi assistir no tribunal e contar um caso. Pode contar caso? Pode, né? Boa, claro. Caso, né? Contar um caso de um advogado que nós tínhamos em Luz, que já faleceu há muito tempo, lendário, doutor Araújo, que ia fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça, e ele sabia que os desembargadores não iriam ouvi-lo. Como o senhor falou, eles não ouvem, né? Ficavam lá alheios ao que ele estava falando. Então, ele sempre tinha por hábito de chegar no Tribunal de Justiça e falar assim: egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 10ª Colenda Câmara Civil, ilustres. E olhava para cima para falar para os lustres, porque segundo ele ia falar para os lustres, porque ninguém ia ver nada. Né? Então, ilustres. Mas, aproveitando o que o Rodrigo está dizendo, eu acho que o que acontece no Brasil hoje, infelizmente, Ana Raul, eu acho que nós temos que dizer que isso não é fruto de politização das pessoas, mas fruto de uma politização dos juízes. Todo brasileiro hoje consegue escalar o Supremo Tribunal Federal, do goleiro ao centroavante. Né? A gente conhece o nome de todos os ministros, porque eles estão na televisão toda hora, todo dia, entrevista, jornal, ou seja, eles ganharam aquilo que eles não deveriam ter ganhado, que era projeção, uma projeção quase que cinematográfica, artística. Né? Hoje eles ocupam as principais entrevistas do país, não só nos programas jurídicos ou políticos, mas também nos programas de entretenimento. Né? Então, assim, e isso, lamentavelmente, faz parte da nossa cultura hoje. Então, não que eles não pudessem, mas eles são juízes, eles estão lá na condição de magistrados, e
e não podem ser super-heróis, como o Rodrigo está dizendo, nem vilões. Eles têm que simplesmente decidir, né? Então, se você perguntar para um americano como é composta a sua Suprema Corte, com seus 9 ministros, seus 9 juízes da Suprema Corte, eles não sabem. Talvez saibam o nome de um ou outro, mas por quê? Porque os juízes da Suprema Corte não estão na televisão todos os dias, não estão nos jornais todos os dias, né? Não querem projeção, né? Não querem ser famosos, enfim. Então, esse é um grande problema que a gente tem hoje. Eu acho que a Suprema Corte brasileira ela perde o foco, ela deixa de ser uma corte constitucional e quer notoriedade, né? Quer estar estampando aí as colunas de jornal, as manchetes de jornais, e lamentavelmente é o que você falou, muitas vezes as decisões calham de acordo com o réu, né? Ele não segue, o ministro sequer segue o seu voto anterior, ele agora vai seguir o réu, ele vai analisar não o fato, mas a pessoa, né? E a gente sabe disso, que o direito ele não analisa a pessoa, ele analisa o fato, né? Me deu o fato, eu te dou o direito, e não me dê a pessoa, eu te dou o direito. Ninguém julga pessoas, né? O direito ele foi feito, o magistrado, ele julga o fato, né? Então, quem é a pessoa não interessa, o juiz não julga processo pela capa, e sim pelo conteúdo, é assim que deveria ser, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece nas cortes superiores, e isso traz um descrédito, eu acho que com um efeito cascata, né? De cima para baixo. Então, Perfeito. acaba que contamina todos os tribunais e, enfim, juízes. Tá certo. Esse é um problema, né? Como a gente já ultrapassou o tempo, então eu vou dar 3 minutos para cada um falar. Se quiser falar da obra, fala o que quiser, né? Eu vou primeiro falar que foi extremamente importante nós termos um tricolor nesta entrevista, rapaz, que coisa linda! Você está entendendo? Uma emoção grande, você está entendendo, de entrevistar o senhor Rodrigo Storino, tricolor de coração, muito bom, tá? Eu vou falar também que o Gustavo Carvalho, nossas exposições, vale a pena você ver essa entrevista, volta, se você não tem tempo, ninguém tem tempo, né, mas para coisa nenhuma. Então, se você não tem tempo, assiste 5 minutos, assiste 5 minutos, assiste 5 minutos, vai assistindo devagar. Se você é professor dele, eu espero que ele bote, tem que assistir minha entrevista, senão você não vai dar certo. Tomara que os alunos tenham que assistir. Agora, Gustavo, foi uma honra te entrevistar, muito grande. E nem vou perguntar o time do Gustavo, graças a Deus. Nem quero saber. Porque deve ser um só. Eu nem quero saber se for aquele. Você entende? Se for qualquer um outro, você está entendendo? Mas aquele, esse eu não quero saber. Você está entendendo? E o Baltazar deu um show, gente. Deu um show no início da entrevista, falando sobre biblioteca e tal, a importância do e-book, a importância do bibliotecário organizar, você entende, uma série de coisas para você que não seja uma informação falsa, uma fake news. Vale a pena você volta lá no início, tá? Essa foi minha obra de hoje, foi entrevistar essas grandes figuras. Eu tenho muitos livros publicados, muitos CDs lançados, prefácio de Caetano, prefácio de Rolando Boldrin. Fiz um jornal há anos atrás, 30 e poucos, nem me lembro mais, com Renatinho Russo, Cassinha Heller. Nossa, a gente já fez o diabo na arte e cultura, mas nada disso interessa. O que interessa hoje mesmo é o Storino ser tricolor, isso é fundamental. Você está entendendo? O Gustavo está ali, eu não quero saber o time dele, espero que ele não diga, não sei, se for aquele, você está entendendo? Se for outro, não. Se for um outro, tudo bem, mas se for aquele... E o Baltazar, uma figura super simpática. E esqueci, Samira, de agradecer você. Não sei se eu agradeci no início do programa, mas estou agradecendo agora. Você pautou todo mundo. Você foi show. Nós estamos a 1000 contigo. Teremos outras entrevistas com você na coprodução. Samira, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Passo a palavra aí para o Baltazar e vou deixar o nosso líder, o nosso presidente, o nosso tricolor, para o final da entrevista. Ele merece esta honra. Você está entendendo? Baltazar, fala para mim, Baltazar, suas considerações finais. Essa empolgação toda, hein? Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, né, a professora Samira Garcia, que é uma grande amiga,
o professor Gustavo, um grande abraço para ele, o professor Estorino. Eu fui bibliotecário lá na FASP, em Luz, 4 anos e meio, foi uma grande alegria para mim no meu fazer profissional. Anando Tá bom, tá Ai, bom. meu Deus, esse nome seu é difícil demais. É muito difícil, é Eu um nome fico muito indiano. feliz É um de nome indiano. poder participar, de ser convidado. E, assim, o bibliotecário, né, como eu disse, é aquele que organiza a informação. A informação é algo essencial para a vida do ser humano. E sem a informação, a gente vai ficar refém de falsos líderes. Sem a informação, a gente vai ficar refém de mentiras, não é? E acredito que a gente, enquanto ser humano, a gente tem que valorizar a nossa história, como dizia a professora Samira, valorizar a nossa história. E eu tenho uma grande alegria, eu recebi esses dias agora um convite aqui do Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, para ser sócio, membro do Instituto Histórico e Geográfico aqui da região do Mucuri. E aí eu fico muito feliz, porque agora eu vou poder contribuir, né, também com o meu conhecimento enquanto profissional da informação, com o Instituto Histórico e Geográfico aqui da região do Mucuri. E aqui tem também a cadeia de letras de Teófilo Otoni, né, que eu participo com eles, dos eventos, do lançamento de livro. E assim é isso. Então, eu fico muito grato, né, de ter participado desse momento, dessa conversa excelente, de ter revisto meus queridos amigos e de ter conhecido você, né? E eu acredito que esse seu canal, tanto aqui no YouTube, sua página na internet, vai fazer muita diferença, né? E já faz muita diferença, vai fazer muita diferença para o fazer profissional dos jornalistas, como para outros profissionais que você tem trago aqui no seu canal e fazendo uma grande história com as cidades nossas, as nossas regiões pequenas, que muitas vezes não são conhecidas, e através do seu canal vai ficar conhecido. Muito obrigado. Valeu. Agradeço Valeu. de Agora, coração, um grande abraço para vocês. Vou passar a palavra para ele, Gustavo Carvalho, vou pedir para ele ver se esses alunos leem. Agora eu não vou nem ouvir, vou fechar até o ouvido aqui, se for aquele time FLA, meu Deus, eu vou fechar até o ouvido. Ah, não é? Então eu escuto. Pelo amor de Deus, né? De jeito Eu não nenhum. aguento. Você tá doido? Eu sou atleticano. Aê, então tudo bem. Tá certo. Eu quase fui jogador de futebol como o Rodrigo. Quase fui atleta profissional. Meu pai me obrigou a entrar no campo até com quase 15 anos de idade com um jogador de mão dada. Então eu quase que joguei, final eu já falava, pai, eu vou jogar. Do tamanho que eu tô aqui, eles vão me botar para jogar de centroavante no time aqui. Não dava para entrar de mão dada mais não. Enfim. Eu quero agradecer demais também ao convite, mais uma vez, Ana Raul. Quero agradecer a Samira, a professora Samira, ela, né, que proporcionou esse nosso encontro aqui. Foi uma alegria poder estar aqui com você e ladeado aí pelo Baltazar, que eu tenho muita saudade e que deixou muita história para a gente aqui, né? E com o Rodrigo, que é um amigo que a vida me deu, um presente que eu digo que nós recebemos aqui na minha casa, toda a minha família e ele e a esposa são para nós hoje, talvez uma das coisas que a gente tem mais valiosa hoje aqui é o carinho deles e o amor que é recíproco, né? Enfim, a minha obra, eu não vou falar porque eu vou ficar com vergonha do que esses dois já produziram, né? A minha obra, ela está em construção constante e a construção dessa obra tem muito a ver com o relacionamento humano, com aquilo que eu espero deixar para os meus filhos, com aquilo que eu espero deixar com os meus netos, e nada muito acadêmico, nada muito... Eu acho que eu quero passar por aqui tendo construído amigos, né? Então, e isso eu tenho feito muito bem. Eu tenho, graças a Deus, eu gosto de muita gente, eu tenho absoluta certeza
que muita gente também me gosta, porque eu aprendi que carinho e afeto, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É algo que você dá e recebe, e não espere se isolar ou tratar as pessoas de forma odiosa, que isso vai te trazer coisa boa, porque não vai, né? A única coisa que vai te trazer coisas boas é tratar as pessoas de fato com alegria, com felicidade, né? Então, eu queria só aproveitar, Ana Raul, mas o fato de você ser um músico, um artista, né? Um poeta, queria terminar a minha fala com um trechinho pequenininho que eu não vou cantar, mas que eu acho que encerra bem a minha participação, do Milton Nascimento, né? Ele diz assim: eu já estou com o pé na estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes, amanhã. Então, eu tenho certeza que hoje foi uma entrevista especial, marcante, que nada será como antes. Você pode ter certeza que ela é um ponto importante de divisão entre hoje e amanhã. Eu vou lembrar dessa entrevista por toda a minha vida e agradecer a oportunidade. Viu? Perfeito, obrigado, perfeito. E nós também temos em consideração um gênio. Tá? Agora, eu não posso deixar de homenagear esse homem. 2 troféus como goleiro. Peraí, Ana Raul. Deixa eu só concluir. Peraí. É porque assim, a entrevista é histórica, eu acho que ela é histórica e tem que ser remetida lá para o Fluminense, porque é a primeira vez na história que o Fluminense forma maioria em alguma reunião. Então, eu acho que é histórico mesmo. Vou me remeter para o Fluminense. Agora, olha, ele, 2 troféus como goleiro de futsal, meu amigo. Ciclista, promotor e tricolor, porra. O cara é um fenômeno, rapaz. Pelo amor de Deus. Porra, eu tô fazendo entrevista há 6 meses, finalmente eu encontrei o cara. Esse é o cara, sabe? E outra coisa, uma homenagem que eu quero prestar ao Gustavo. Eu me lembro que eu assisti esse jogo de futebol, eu acho que foi o Reinaldo. O Reinaldo, ele, como atacante do Atlético, salvo engano, não sei se foi o Reinaldo ou Renato Gaúcho, não lembro, mas goleando o Flamengo. O negócio, eu acho que foi um jogo histórico, meu filho. Você entende? Esse Atlético me deixou doido da cabeça naquele dia, meu filho. Você está entendendo? Sensacional. Então a palavra é dele, sabe? Fora as brincadeiras, o nosso canal chama Cultura Alternativa. Então, a gente tem que fazer uma entrevista diferente do consultor jurídico. Óbvio, né? Pelo amor de Deus, né? Tá? Storino, a palavra é tua. Então, eu queria dizer, assim, Ana, o seu conhecimento de futebol tá precisando atualizar, né? Porque eu lembro do Renato Gaúcho metendo um sapeca iaiá no Galo em 87. Ele tá rindo, é verdade? Pô, Reinaldo é 80, pô. Reinaldo é 80. Não, o Renato Gaúcho em 87, o sapeca iaiá no Galo. E lá atrás... Copa União no Mineirão, 1-0 pro Flamengo. E em 80, o Reinaldo perdendo no Maracanã o título pro Flamengo. Perdendo pro Zé Roberto Reit. Então, não, 81. Você tem que fechar o microfone dele, Ana Raul, senão assim, eu não consigo me despedir. Assim. Mas é o que eu me lembro desses jogos. Mas o Renato Gaúcho é meu ídolo, porque eu estava no Maracanã em 95, isso no gol de barriga. Eu também estava. Eu estava no Maracanã e eu lembro bem que o Fluminense ganhava por 2-0, o Romário fez 2-1, o Maracanã veio abaixo, 2-2, o Fluminense teve o lateral esquerdo, Lira, expulso, e aí eu disse para o meu pai, falei, pô, pai, vamos embora. Estava na arquibancada, ele falou assim, não vamos embora não, meu pai não é Fluminense, você me obrigou, agora você vai sofrer até o final aí. E aí o Fluminense fez aquele gol lá e foi o momento histórico, né, do Campeonato Carioca e acho que um dos momentos marcantes do futebol, e eu estava lá e você estava, e assim, eu entendo o rancor do Gustavo, que realmente nunca viu o time dele ganhar um campeonato brasileiro. É duro, é difícil. Mas assim, campeão da Libertadores aqui. Não, Gustavo, assim, eu não tenho a parte aqui, nem júri, não, Gustavo. Assim, você já despediu já, foi legal. Assim, infelizmente, agora está na minha vez. Então, assim, a pessoa que nunca viu o título brasileiro. Mas falando sério, parabenizar pelo seu canal, pela sua iniciativa de dar voz ao interior, parabenizar pela sua condução, né? A gente chega para a entrevista realmente
sem saber de onde ela vai partir, para onde que ela vai, e se torna uma conversa muito natural, muito alternativa, cultural, alternativa, mas também teve muito assunto denso aqui, de uma maneira tranquila. A gente tratou de muita coisa densa, foi muito bacana. Eu te agradeço a oportunidade, o convite da Samira. Agradeço aí ter dividido a entrevista com o Baltazar, a quem já tinha alguns anos que não tinha o contato. E agradeço também por ter colocado o professor Gustavo, que é hoje um grande amigo, né? Não só ele, como toda a família dele. São pessoas assim que diminuem, eu sou do Rio, né? Diminui a nossa distância de casa. Por exemplo, eu estou há 6 meses sem ver minha família devido à pandemia, mas aí são essas trocas essa relação de carinho, de afeto, que hoje me aproxima muito mais de luz e diminui essa distância de casa. Então, foi muito bom a gente bater esse papo. Eu estou à disposição quando você quiser e precisar. E eu achei, parabenizo aí, que eu tenha, então, um dia uma aposentadoria tão boa quanto a sua. É o que eu desejo para mim nessa noite. Uma boa noite, um abraço. Valeu. Pessoal, eu sou Anand Rao, editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br. Bati um belo papo com Rodrigo, Gustavo e Baltazar. Grande abraço.